Boa noite, irmãos. Boa noite mais uma vez aqui nesse domingo de Páscoa, um tanto diferente, um domingo que com certeza não desejaríamos que fosse assim, porque nós estávamos programando um domingo especial, um domingo com coral ensaiando músicas, as pessoas se preparando, mas Deus mudou tudo. Então, glórias a Deus por isso. E nós, da mesma forma, vamos louvar a Deus, agradecer a Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele está entre nós, recebe a nossa adoração e nos abençoa da mesma maneira, né? E Ele recebe também da mesma maneira a nossa adoração. Quando nós voltarmos com os cultos normais, com certeza a gente vai poder, então, ter essas apresentações do coral. E o coral não vai cantar as músicas, viu, irmã Edneide? Nós vamos fazer esse culto aí, tá bom? E nós vamos voltar a ensaiar quando tudo estiver em ordem, para podermos fazer isso. Já entraram alguns irmãos aqui. Alguns irmãos que eu anotei e que colocaram algum sinalzinho ali no Facebook. Então, o irmão Alípio, com a Litinha ali na sua casa, né? Nosso abraço aos irmãos. A irmã Cícera, que bom ver a irmã, saudade da irmã, Deus abençoe. Também a Isabel e o irmão Zé Conte, então já entraram. Aparecida e Luiz de Paula, saudade, muita saudade de vocês. E creio que estejam aqui na ilha, não sei se a clínica lá está funcionando, mas um grande abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Muita saudade de vocês. Irmã Edneide, com certeza, junto com toda a sua família ali na casa dela. O Milton e a Miriam. O João Amaral, também já com a gente aqui. E também no Instagram, já a Eide, a Rosângela, e agora entrou a Silvia Correia. Mas que bom ter a Silvia de novo. Pastor Cleiton, um abraço aí para vocês também. Também já entrou também a Maria F., a Cláudia, sejam bem-vindos, né? Esses que a gente tem como ver. Se você quer que a gente mencione aí o seu nome, você põe um oizinho, qualquer coisa ali, porque daí aparece e o Klaus vai anotando aí os nomes, tá ok? E nós estamos felizes, né, por poder participar mais uma vez desse culto. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 131. É um salmo muito interessante. É um salmo que eu chamo de um salmo da pessoa humilde, né? Especialmente uma pessoa que é humilde diante de Deus. E eu gosto muito desse salmo por causa dessa postura do salmista, por essa postura de Davi. O Salmo 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo transmite para mim que Deus, se existem grandes coisas que Deus faz através de um servo como Davi, e esse salmo é de Davi, é Deus que faz, a honra é do Senhor. A honra não é minha, nem de Davi, nem de qualquer pessoa, é do Senhor. E Davi está colocando isso diante do Senhor, que o seu coração almeja apenas o Senhor, e nada mais do que isso. E aí o Senhor usa, né, para fazer coisas grandes, fazer coisas pequenas, fazer coisas, né? E Ele usa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a grandeza da ressurreição de Cristo. Uma mensagem que nós vamos dar daqui a pouco. E nesse espírito nós vamos continuar nosso tempo de louvor. A próxima música, Pastor Klaus, nós vamos ouvi-la, é Via Dolorosa, né? Enquanto o Klaus prepara aí a música, temos também o Selmo da Cristina, lá de Curitiba,
da Jocum, né, estão aqui no Instagram. Que prazer ter o irmão. Um abração, nossos missionários da Jocum, graças a Deus pela vida dos irmãos. Também irmã Vilma, irmã Alvina, né, Lauro Pascoaloto, a Miriam Milton, já falei, o Tchê Paulo, o Paulinho, né, e a Márcia, ali do irmão Wilson, né, toda a família, com certeza, junto com a gente. É a Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Vamos ouvir a música Via Dolorosa, ok? Para a honra e glória de Deus. Via Dolorosa, essa era uma das músicas que o coral da igreja estava ensaiando, né? É claro que o nosso coral é bem menor do que esse que estava cantando, mas ia ser tão bom quanto, amém? Né? Que seria realmente muito bom.
Quero também dar boas-vindas aí à minha sobrinha lá de Passo Fundo, a Pauline. Que bom ter você aqui, Pauline. Deus abençoe você, sua família aí no Rio Grande do Sul. Terra que eu tinha planejado dar um pulo aí agora por esses dias, mas infelizmente não vai ser possível agora. Também a Rosilda e o João Batista, o pessoal aí na Casa dos Batistas, né? Sejam também bem-vindos. Aí tem o José Gonçalves Visconti, também entrou aqui no nosso Instagram, né? Já preparando o pessoal do Instagram, que daqui a pouco a gente vai fazer uma manobra, né? Sair e entrar para poder ter tempo depois de gravar toda a mensagem, né? Irmãos, eu tenho alguns avisos. Se você tem algum motivo de oração, coloca agora, né? Já coloca agora, que daqui a pouco nós vamos orar pelos motivos pedidos de oração. Mas alguns avisos para os irmãos tomarem consciência. Essa semana vai ser uma semana um pouco conturbada, vai haver muito barulho, vamos dizer assim, em termos de se libera a quarentena ou não, porque o presidente do Supremo Tribunal ele deu uma liminar para a Ambev, liberando a Ambev da quarentena, né? E isso é um gancho para liberar todo o comércio e toda a indústria, tudo mais, né? Então, podem acontecer muitas coisas aí durante a semana. Então, os irmãos fiquem atentos às redes sociais nossas para ver se a gente volta ou não já presencialmente no próximo domingo. Ainda, pelo estado de São Paulo, ainda temos até o dia 22, então são 10 dias ainda de quarentena, né? Então, vamos aguardar. Isso significa que no próximo, quarta-feira que vem, no próximo fim de semana, ainda seria fechado, né? E provavelmente vai ser. Mas, de repente, tudo volta ao normal, porque também aqui, pelo menos na nossa região, ou no estado de São Paulo, as mortes pelo coronavírus estão diminuindo, né? Então, pode ser que já melhore as coisas, né? Então, vamos ficar atentos. Mas, por enquanto, nós continuamos aqui em quarentena, continuamos nos cuidando. Nós temos muitos irmãos nossos que estão em risco, né? São grupo de risco bem alto, então é por isso que a gente vai tomar muito cuidado e não vai abrir assim de imediato só por causa das leis ou coisas desse tipo, né? Mas vamos continuar orando, né? A ideia é que nós estejamos orando para que o mais rápido possível volte à normalidade. Porque não é só o problema da doença, é a economia também. Muita gente já está perdendo emprego. Só para os irmãos terem uma ideia, nós temos o nosso Colégio Batista e o nosso seminário, e tudo também parou. E nós tínhamos lá uma funcionária, já está de aviso prévio, né? E também um outro pastor que era auxiliar lá também já diminuiu o salário dele pela metade, né? Então, porque não entra dinheiro para a gente pagar esses funcionários, né? E só temos 2 lá, né? Mas se voltar, depois normaliza tudo, né? E em nome de Jesus, a gente crê que logo, logo as coisas vão melhorar, né? Então, continuamos assim. Outra coisa, anota meu telefone, 18991394224. Depois a gente vai colocar nas redes, mas você que não é da igreja, quiser anotar, é o meu WhatsApp. Se você precisar de qualquer coisa nossa, precisar de uma oração, pedir de oração, qualquer coisa, você pode colocar nesse número que eu estarei recebendo e respondendo para vocês, tá bom? 18 991 39 4224. 991 394224,
Então, esse é o meu telefone, meu WhatsApp, e você pode entrar em contato comigo. Nós vamos agora, então, nosso momento de oração. Nós temos a irmã Célia, né, que a gente tem orado muito por ela e constantemente. Também tivemos notícia hoje do pastor Sócrates. A situação dele piorou, ele está em estado gravíssimo. Ele, além do coronavírus que ele também tem uma bactéria. E essa bactéria parece que é o que está dando problema agora, né? Ela é muito resistente à medicação e nós estamos orando muito para que Deus cure o pastor Sócrates, né? Ele tem mais de 70 anos, isso também é um outro problema, mas ele está sedado, está na UTI, lá no Rio de Janeiro, e a situação, em estado gravíssimo, né? Então, nós precisamos orar muito por ele. Uma outra coisa, a Convenção Batista Brasileira está convocando todos os batistas e todas as pessoas que queiram participar para amanhã, um dia de oração novamente pelo Brasil. Pelo menos você orar pelo menos 10 minutos, né, lá no seu momento pelo Brasil. Se você entrar no site da convenção, convençãobatistabrasileira.org.br, lá tem a ficha, tem toda a programação e os pedidos de oração que eles estão colocando lá. E então você pode orar, ler aqueles pedidos todos, e eles estarão colocando ali, né? E nós vamos orar também desde já, mas vamos participar desse movimento de oração que a Convenção Batista Brasileira está convocando para amanhã. Não está convocando o jejum, mas se você quiser fazer e se achar que é necessário, você faça, mesmo porque o jejum é de fato uma decisão pessoal, né? Então, você ore a Deus. Então nós vamos orar agora pela Célia, pelo pastor Sócrates. Tem mais algum pedido lá? O pastor Cláudio já vai me passar alguns outros pedidos. Também quero orar também pelas pessoas que estão meio que enclausuradas, e é um tempo assim de preocupação, né, que as pessoas têm, que pode agravar quadros de depressão, quadros de solidão, e isso não é legal, né? Então, a irmã Dirce pede oração pelo cunhado dela. Faz uns 20 dias que ele perdeu uma filha, a filha mais velha dele, com câncer. E ontem perdeu a nora com câncer, né? E ele está com 90 anos. Nossa, é muito triste isso aí. E ele está muito triste. Então, é o cunhado da irmã Dirce Paz. A irmã Dirce Paz, né? Vamos orar por eles lá. Depois, irmã Dirce, passa informações aí do seu genro, né? Creio que está tudo bem, né? Mas a gente orou por ele, né? Da Vilma também, né? O Joel, irmão da Vilma. Tem também o Joel, do irmão da Vilma também. Enfim, nós vamos orar agora. Você aí no seu lugar também pode colocar A Vilma, pastor, pede oração pelo professor Marcelo, que está com dengue. Ainda não fez os exames, mas está com febre, dor no corpo e manchas por todo o corpo. A Vilma pede também oração pelo professor Marcelo. O professor Marcelo, que está com dengue, que é um outro problema que nós estamos tendo aqui, que a dengue, ela está na ilha, esse com certeza está na ilha, né? Tem casos comprovados. Então, os irmãos também tomem os devidos cuidados aí com relação à dengue, tá ok? Marcelo, professor Marcelo, vamos orar por ele, então. Se algum pedido tiver, você vai colocando aí. Depois, no final do culto, eu vou orar novamente. Então, você pode colocar os seus pedidos também aí, né? Vamos orar, então. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, já muito agradecidos, Senhor, porque Tu nos ouve, Tu nos atende, Tu estás, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, estás ouvindo a nossa oração, ouvindo a oração de cada irmão agora que nesse instante está orando, Senhor Deus, colocando o seu coração diante de Ti.
E nós temos algumas preocupações, Senhor Deus. Pedimos pelo professor Marcelo, Senhor Deus, que está com dengue. E há problemas sérios, Senhor Deus, com relação a isso também, na nossa cidade. E também quero te pedir pelo pastor Sócrates, Senhor Deus, o estado dele ficou mais grave. E quero pedir que a tua graça esteja salvando esse irmão, tirando ele dessa enfermidade, curando ele, porque ele nos é muito útil, Senhor Deus, na obra que é feita no Brasil todo. Ele tem feito um trabalho extraordinário junto à Convenção Batista Brasileira. Também quero pedir pela irmã Célia, Senhor Deus, que também tem lutado bravamente contra o câncer, que tu esteja, Senhor Deus, tendo misericórdia da sua vida, Senhor, e cuidando para que ela também seja curada, Senhor Deus, dessa enfermidade tão terrível, Senhor. Ela está na tua mão e ela só depende de ti, Senhor Deus. Quero pedir também, Senhor, por os nossos familiares, todas as nossas famílias, Senhor Deus, no meio disso tudo, que está acontecendo, a aproximação, as pessoas se aproximam, talvez descobrem mais amor e carinho, mas também há conflitos, também podem se acirrar, pessoas podem ter problemas mais sérios, Senhor Deus. Então, eu quero te pedir, meu Pai, por todas as famílias que a gente tem contato e as famílias de cada um de nós, Senhor Deus, para que nós possamos ter harmonia e possamos ter paz. Peço, Senhor Deus, pela paz no nosso país. Pedimos pelas autoridades, especialmente as autoridades políticas, para que parem de fazer política e parem de se preocupar com suas ambições políticas e cuidem das pessoas, cuidem do Estado, cuidem, enfim, daquilo que tem que ser feito, Senhor Deus, para que o povo fique bem. E depois, Senhor Deus, quando tudo isso passar, eles podem fazer o seu barulho político e nós mesmos, com os votos, vamos decidir as coisas, afinal de contas. Então, querido Deus, colocamos as nossas autoridades, desde o presidente ao policial, soldado policial das cidades, nas tuas mãos. E aqueles que atuam na área civil também, os policiais civis, Senhor Deus, enfim, todas as autoridades, para que todos estejam sob a tua mão, como diz o Romanos 13, são pessoas que têm um ministério a cumprir, são ministras do Senhor. Mesmo que não creiam em ti, mesmo que não te aceitem, e elas estão ministrando e vão prestar contas diante de ti desse ministério, Senhor Deus. Coloco todos os irmãos que estão nos acompanhando agora, suas vidas, seus anseios, seus sonhos, nas tuas mãos, esteja abençoando cada um. Essa oração eu faço muito agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Muito bem. Seja bem-vinda a Ana Paula Seridônio e o Felipe Personal, né, que é o esposo da Elke. O esposo da Elke, né? Seja um abraço para vocês dois também. Nós vamos para mais uma música. Essa música é maravilhosa, é linda. É Rude Cruz. E depois dessa música nós vamos para a nossa mensagem de hoje, que vai falar da grandeza da ressurreição de Jesus Cristo. Então, prepare seu coração, vamos então ouvir e louvar a Deus. Se você sabe a música, canta junto. Aí agora você está longe da gente, pode cantar desafinado que ninguém vai ouvir, né? Então, vamos louvar a Deus, né? Rude Cruz. Dela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário vingante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Maravilha, muito bom. Rude cruz. A cruz foi muito terrível para Jesus. Irmãos, quando a gente estuda bem, com carinho, o que foi a cruz, os irmãos não têm ideia do que foi, né? Eu quero também saudar aqui o Alessio, filho da irmã Cícera, que está também conosco, a Fátima, já entrou ali também. Também a Tiana Rodrigues, de Ribeirão Preto. Que bênção ter a irmã com a gente. Foi minha ovelha lá em Sertãozinho. Deus abençoe a irmã, toda a sua família. E também a irmã Lúcia Muniz, a irmã Lúcia, irmão Paulo, a irmã Antônia. Deus abençoe vocês aí também na casa de vocês. Eu quero, nesse instante, então, iniciar nosso tempo de meditação da Palavra de Deus. É um tempo legal, né? Nós vamos fazer uma coisa aqui agora. O pessoal do Instagram, vocês vão... Vamos fazer assim. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos sair do Instagram e 5 segundos depois já entrar, porque o Instagram a gente precisa reiniciar, porque ele só dá 1 hora para a gente para fazer as lives, né?
Então, tem gente que só tem Instagram e está com a gente. Então, fique atento aqui. Nós vamos sair agora, nesse instante. E em 10 segundos a gente já está de volta. Ok? Klaus, pode fazer. O pessoal do Facebook, aguarde um pouquinho, né? Para nós fazermos essa manobra aqui do Instagram. Encerrar vídeo. Aí... Estamos entrando novamente. Ok, já retornamos, né? E agora, então, você que já abriu a Bíblia, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 5, né? Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 5. Vou tirar o óculos aqui, que é para mim ler um pouco melhor aqui, né? Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 15, de 1 a 5. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. E o versículo 6 também, para a gente completar aqui, diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns deles já dormem. Aqui, que esses 500 irmãos, aqui, o apóstolo Paulo, que escreveu aos Coríntios, né, ele está dizendo aqui que alguns ainda vivem, né, mas isso é claro, no dia que ele escreveu 1 Coríntios, né, já estão todos na glória de Deus, isso foi há 2000 anos atrás, né. Mas vamos pensar um pouco sobre esse texto, que é um texto que fala da grandeza da ressurreição de Jesus Cristo, né? Que grandeza é essa? Como que é essa... Qual a importância, vamos usar essa expressão, da ressurreição de Jesus Cristo? A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico, né? E ela não pode ser negativa. A gente não pode negar ela. O que eu quero pensar um pouco com os irmãos é o seguinte: é bastante fácil as pessoas aceitarem o martírio de Jesus Cristo. As pessoas aceitam que Jesus Cristo morreu, né? E muitas dessas pessoas têm nele, na pessoa de Jesus Cristo, um homem incomparável, um homem extraordinário, um homem fantástico, um homem que pregou o amor, um homem que pregou a paz, um homem que, enfim, que abençoou muitas vidas, um homem que tem uma mensagem maravilhosa, cheia de graça, enfim. É um grande exemplo a ser seguido, e muitos leem os evangelhos de Jesus Cristo, não crendo na ressurreição, né? Mas leem por causa da mensagem, os ensinos morais que o Novo Testamento apresenta. Então, é bastante fácil para as pessoas não crerem apenas na morte de Jesus Cristo. Muitos deles dizem: não, Jesus não ressuscitou, Jesus continua morto. Então, até a morte, Cristo é aceitável, sem maiores problemas, né? Mas ao ir adiante para a ressurreição, aí nós temos grandes problemas, porque é algo que excede a capacidade humana de aceitar, porque não é natural. A ressurreição de Jesus Cristo não é natural. Ela é um ato espiritual, um ato de poder espiritual de Deus. E o homem natural não entende essas coisas. A nossa capacidade de entender o sobrenatural é muito limitada. E isso faz com que muitas pessoas não creiam na ressurreição de Jesus Cristo. Há religiosos cristãos, teólogos cristãos, que não creem na ressurreição, né?
pessoas extremamente inteligentes, pessoas estudiosas, às vezes cientistas, enfim, que não creem na ressurreição de Jesus Cristo, porque é impossível, na cabeça deles é impossível, porque é loucura. E a Bíblia fala mesmo que a nossa fé é uma coisa louca, né? Ou seja, como é que você vai crer que um homem morreu, depois de 3 dias que ele estava sepultado, morto, ele está vivo? É uma coisa inconcebível para a cabeça, para a mente natural da gente. Por que isso acontece? Por que essa incredulidade? Porque falta na vida dessas pessoas um dom que Deus dá. A fé é um dom que Deus dá às pessoas. Então, se você crê, você recebeu de Deus esse dom, essa capacidade especial de crer na ressurreição de Jesus Cristo, né? Só é possível ter certeza da ressurreição de Jesus Cristo pela fé. Não há outra forma de você crer em Cristo Jesus se não for a fé. Se tiver fé, você vai entender os fatos, vai entender as coisas que aconteceram e vai perceber que os fatos mais fantásticos, mais extraordinários que aconteceram em toda a história da humanidade, em todos os tempos, estão relacionados à pessoa de Jesus Cristo, elas envolvem a pessoa de Jesus Cristo, porque a estada de Jesus Cristo no mundo em carne, como diz a Bíblia, é um fato que aconteceu no que aquilo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. No tempo devido, na plenitude dos tempos, a palavra de Deus tem mostrado que Jesus Cristo veio. Então, o que eu quero colocar aqui, os fatos mais importantes, né? E o que é esse fato extraordinário, o que envolve isso, a grandeza disso tudo, né? Para todos os homens, embora e muitos não deem essa importância, mas irmãos, é a coisa mais importante que já aconteceu. Podem ter certeza que não há nada mais extraordinário do que a ressurreição de Jesus Cristo. Até mesmo as pessoas que Jesus ressuscitou, como Lázaro, né? Ele ressuscitou e voltou a viver depois de 4 dias de morto, não é tão impactante como a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, ela nada mais é do que a derrota da morte. É a morte da morte, né? Então, isso vai muito mais além. E todas as pessoas que foram ressuscitadas por Jesus e depois pelos próprios apóstolos que ressuscitaram pessoas, elas voltaram a morrer, né? Elas não ficaram vivas. Mas Jesus Cristo, ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai, e o domingo de Páscoa é exatamente essa demonstração. Então, em primeiro lugar, o maior acontecimento da história do mundo é a ressurreição de Jesus Cristo. Eu vou ler alguns textos bíblicos. Se você não tem Bíblia ali, aí pegue a nota, depois confere na Bíblia, né? Porque eu prego o que a Bíblia ensina. E a Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia é o que Deus quer que a gente conheça sobre Ele, sobre o Espírito Santo, sobre as coisas dele e aquilo que Ele revelou. E em Atos 1:3, vai mostrar esse maior acontecimento da história do mundo, que diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, quando Jesus Cristo ressuscitou naquele domingo de manhã, quando as 3 Marias foram no túmulo e não encontraram Jesus Cristo, depois Pedro, João e outros foram no túmulo e não encontraram Jesus Cristo, Jesus apareceu para eles, falou para eles, né? Para elas também, o anjo do Senhor falou, enfim, todas essas coisas aconteceram. Mais tarde, no fim da tarde de domingo, como nós falamos hoje de manhã, os 2 apóstolos no caminho de Emaús, o Senhor foi aparecendo durante 40 dias, ele apareceu. E no texto que nós lemos hoje, o versículo 6, ele diz que apareceu a 500 pessoas. A 500 pessoas. Ora, meus irmãos, isso é um fato inegável, não pode ser negado.
Porque as pessoas às vezes acham que não, mas isso alguém inventou, os cristãos inventaram isso e falaram isso para consolar a vida das pessoas. Não é isso. Foi testemunhado por 500 pessoas ou mais a ressurreição de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, aqui também no versículo 22 e 23, diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, pois os que são de Cristo na sua vinda. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso aí é o motivo da ressurreição de Jesus Cristo. Todos nós, por causa do pecado de Adão, conhecemos a morte. A gente morre. Infelizmente as pessoas morrem. Infelizmente mesmo. Porque a gente perde familiares queridos, perde pessoas amadas, perde os nossos pais, perde até filhos, perde pessoas que a gente não quer perder. Mesmo com muita idade, a gente quer que venham, mas não fica ninguém. Aqui não fica ninguém. Então, porque Adão lá no passado pecou, veio sobre nós a realidade da morte. E desde Adão até agora, ninguém sobreviveu. Mas Jesus também morreu. E ele morreu e ressuscitou para que todos nós pudéssemos ressuscitar também. Por isso que o texto aqui fala que Cristo as primícias. Primeiro Cristo ressuscitou. Depois os que creem em Cristo Jesus e se tiverem mortos, quando ele voltar, quando ele voltar, isso vai acontecer, vão ressuscitar. Vão ressuscitar também, como Cristo Jesus. Ou seja, vão aparecer e ter um corpo novamente, ter um corpo e se apresentar diante de Deus. Mas para isso você precisa crer em Cristo Jesus. E crer é assumir um compromisso com Jesus Cristo. Quem não crer em Cristo Jesus, não crer na ressurreição da morte, a morte e ressurreição de Cristo Jesus, não vai ter parte nisso. A Bíblia vai falar de uma segunda ressurreição, para alguns que acham que Jesus vai voltar, e todos que morreram crendo em Cristo Jesus vão ser ressuscitados, depois, num outro momento, os outros para o julgamento. Mas esses outros, que serão parte dessa segunda ressurreição, eles vão para o inferno. São pessoas que vão se apresentar diante de Deus, vão adorar a Deus, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos para adorar a Deus, vamos confessar a Cristo, todos vão confessar, mas só ficam nos céus aqueles, segundo a Bíblia ensina. Você tem Bíblia, aprende, estuda na Bíblia. A Bíblia ensina que só os que creem em Cristo Jesus vão estar lá com ele. Então, o maior acontecimento, mais importante da história da humanidade é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque sem ela, nenhum de nós iria ser salvo e iria para o céu. Nenhuma pessoa. Todos estariam condenados ao inferno. Então, meus queridos irmãos e amigos que estão com a gente aqui nessa live, creia em Jesus Cristo, para que você tenha a sua vida, sua alma salva. Segunda, a maior prova do cristianismo. Romanos 1, 4 e 5 diz assim: declarado Filho de Deus em poder, então está falando de Jesus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse texto quer dizer assim: a maior prova de que nós vamos ser de Jesus Cristo, que somos chamados de Jesus Cristo, é que Ele é o Filho de Deus que tem poder para isso, é todo-poderoso. Há um outro texto na Bíblia que fala que sobre ele está todo o poder. Então, todo o poder está centralizado hoje na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus queridos, Jesus ressuscitou dentre os mortos para que nós, pela graça de Deus, pudéssemos ter, e pela obediência da fé, por isso que eu falei antes, crer
é ser obediente àquilo que Jesus Cristo ensina, que Jesus Cristo fala, que está na Bíblia. E santificar nossa vida, né, pela obediência da fé entre todos os agentes, pelo seu nome, em todas as agentes, pelo seu nome, nós então todos somos chamados para sermos de Jesus Cristo, ou seja, para sermos salvos. Então, a maior prova do cristianismo para a nossa vida é exatamente o poder que ele tem para salvar a minha vida, salvar a sua vida. Ele salva cada um de nós. A ressurreição dele deu-lhe poder, Deus lhe conferiu o poder de salvação, de vida eterna, vida para nunca mais acabar. Você vai ter na pessoa de Jesus Cristo e só na pessoa de Jesus Cristo. Não há outra forma a não ser na pessoa de Jesus Cristo. A terceira palavra que eu quero dar, que é a maior manifestação do poder de Deus, foi exercido na pessoa de Jesus Cristo. Nunca foi exercido um poder tão grande por Deus no mundo do que o poder que ele exerceu sobre a pessoa de Jesus Cristo morto, trazendo ele para a vida, trazendo ele para a vida eterna. Efésios 1, 19 e 20, nós temos essa ideia. Então você pode abrir lá, conferir, anota aí, que eu vou ler aqui agora. Efésios 1, 19 e 20 diz assim: o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Esse poder de Deus, ele foi manifestado ressuscitando Jesus Cristo. Maior poder que já foi exercido. Irmãos, há muito poder, por exemplo, na ressurreição de alguém, na cura de alguém. E esse poder, ele exerce curando através de um milagre, ou curando, vamos dizer assim, através de um remédio, né? Por exemplo, a gente tem agora o coronavírus e a grande preocupação de todo mundo e também das autoridades é de que não tem um remédio adequado para tratar. E enquanto não há remédio, a possibilidade de morte é grande. Então aí se fez toda essa loucura aí para ver se dá tempo de conseguir um remédio e testar remédios. Parece que alguns já estão funcionando, mas que são problemas, enfim, não tem remédio. Então a morte é certa. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é a cura da nossa morte. Ou seja, nós temos em Cristo Jesus o poder de sermos vivificados, passarmos a ter vida eterna em Cristo Jesus. É para isso que Jesus Cristo ressuscitou. E todo esse poder foi manifestado na ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. É o que eu já falei agora há pouco. A ressurreição de Jesus foi a morte da morte. A Bíblia, ela ensina que todas as pessoas que morrem sem Jesus Cristo, que não creem em Jesus Cristo, não querem saber de Deus, das coisas de Deus, elas vão passar por uma segunda morte. Você já viu pessoas morrerem? Já viu parentes seus mortos? E é terrível, é dolorido. Só de pensar nisso a gente fica triste e fica assustado, porque é uma situação sem solução. Agora você passar isso pela segunda vez, aí você passa por uma condenação definitiva sem ter mais chance nenhuma, porque a nossa chance é em Jesus Cristo. O maior poder manifestado por Deus foi em Jesus Cristo ressuscitando, Deus ressuscitando Jesus Cristo, né? E o colocou à direita nos céus. Eu gosto de pensar assim, Deus tinha Jesus Cristo, né? Ele estava lá no céu e chegou a hora de vir para a terra. E aí ele vem através do nascimento virginal de Maria, vive como homem durante esses 30 anos com a gente, e desde o começo ele passa a ser perseguido, e durante todos esses 33 anos que ele viveu como homem entre nós, ele sofreu perseguição, não teve paz, e ele finalmente é morto justamente por causa da pregação da verdade,
E ele morre, e ele então ressuscita, e ele que pode nos dar vida eterna agora. É só ele. Não é mais ninguém. Nenhum outro ser mortal ou imortal, inventado ou não, alguém que viveu, que foi santo, que foi isso, aquilo, ninguém pode te dar vida eterna. Isto pelo simples fato que foi Jesus Cristo que morreu na nossa cruz. Então é a maior manifestação da história de poder de Deus, é a derrota da morte na ressurreição de Jesus. Em quarto lugar, a maior verdade do Evangelho. A maior verdade que existe na terra, sobre a face da terra, é o Evangelho. E dentro do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, versículos 3 a 5, diz assim, eu acho que 3 a 5, exatamente. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Jesus morreu, essa é uma grande verdade. Jesus morreu segundo as Escrituras por nossos pecados. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Se você crê, todos os seus pecados são pagos. E foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, e depois pelos 12, depois pelos 500, e todas as pessoas que eu já mencionei no começo, viram Jesus Cristo ressurreto, comeram com ele, ele aparecia no meio das reuniões das pessoas escondidas, né, que estavam numa época de perseguição, estavam em salões, em quartos, em lugares fechados, e Jesus aparecia sem abrir uma porta. E ali ele ministrava, ali ele orientava, ali ele, enfim, fez o fechamento do evangelho dele para as pessoas. Então, a maior verdade do evangelho é que Jesus Cristo morreu por os nossos pecados e ressuscitou. E tudo segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque tudo isso já estava revelado no Velho Testamento, já estava ali no Velho Testamento. Se você quiser um resumo disso tudo, hoje de manhã eu li na live de hoje de manhã Isaías 53. Dá uma lida lá em Isaías 53 e você vai ver um resumo de tudo isso que aconteceu. E Isaías foi escrito há mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer, antes da história de Jesus Cristo acontecer na humanidade. Então a maior verdade do Evangelho é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E está vivo entre nós. Morreu para os nossos pecados, ressuscitou, e nós crendo nele, então temos a vida eterna, e tudo isso segundo as Escrituras. E também mais uma coisa. As Escrituras dizem que só Jesus Cristo salva. Atos 4:12, você pode ver lá na Bíblia, que é só Jesus Cristo salva. Se é a Escritura que diz que só Jesus Cristo salva, então é só Jesus Cristo que salva. Não adianta eu, ou um religioso famoso, ou uma igreja poderosa, dizer que salva o que... Não. É heresia. Só Jesus Cristo salva, segundo as Escrituras. Então, se ele nasceu segundo as Escrituras, se ele morreu segundo as Escrituras, se ele ressuscitou segundo as Escrituras, a nossa salvação também é segundo as Escrituras. Então, o que tem que fazer? Conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, ler as Escrituras. O que é Escrituras? Bíblia. Você deve ler e conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Então essa é a maior verdade do Evangelho. Em quinto lugar, a maior realidade da fé também é exercida na pessoa de Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que eu falei no começo que a fé é a diferença de nós admitirmos ou não a ressurreição de Jesus. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, anota aí, 1 aos Tessalonicenses 4, 14, vai dizer assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que já morreram, Deus os tornará a trazer com ele, né? Isso é maravilhoso, é a esperança da minha vida.
Por que eu sou crente em Cristo Jesus? Por que eu vivo desde muito cedo na minha vida a fé em Cristo Jesus? Eu vivo por causa disso. Porque um dia eu vou morrer. E todos vão morrer, como já falei, e eu quero ir para o céu. E o caminho para o céu é Jesus. E eu creio em Jesus Cristo, eu sei que será assim. Porque ele morreu e ele ressuscitou. E ele fez isso para nos levar com ele. Mesmo quem já morreu, as pessoas que já morreram em Cristo Jesus, vão ser ressuscitadas e levadas por ele. Essa é a maior realidade da fé. Creia em Cristo Jesus. Faça com que Cristo Jesus seja o Senhor da sua vida. Exerça a fé nele. Porque essa fé, ela é crucial para você crer nessas coisas loucas, vamos dizer assim, extraordinárias, maravilhosas, fantásticas, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Nada mais fantástico, nada mais extraordinário do que a ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos. Nada mais extraordinário. Irmãos, vamos supor que eu fosse aí na sua casa, e você está doente, ou alguém da sua família está muito doente, eu fizesse lá uma oração e a pessoa ficasse curada. Você ia ficar maravilhado, extraordinário, mas nessa não é a maior maravilha. Ou mais ainda, vamos imaginar que eu fosse lá, ou alguém fosse lá na sua casa e alguém morreu, você está fazendo o velório lá, numa igreja ou em algum lugar o velório. Aqui no estado de São Paulo a gente tem as casas de velório, né? Que são as capelas de velório, que são mantidas pelas funerárias. E aí você vai lá, faz uma oração e o morto ressuscita. Nossa, isso seria extraordinário. E tem pessoas que querem ressuscitar pessoas. Não tem acontecido. Deus pode fazer. Ele pode dar o poder para qualquer um de nós fazer isso. Na verdade, é Ele que faz através de nós. Isso é extraordinário, mas não é tão extraordinário. Porque o que é mais extraordinário é a fé salvadora nossa. E esta fé que nós temos em Cristo Jesus vai nos ressuscitar do túmulo o dia que Jesus Cristo voltar. Na verdade, eu creio assim, quando a gente morre, a gente já vai com o destino selado. O céu ou o inferno. Se eu crio em Jesus, eu vou para o céu. Se eu não crio em Jesus, eu vou para o inferno. Simples assim. Isso está na Bíblia. Você pode ler o Evangelho de João, por exemplo. Você vai ter isso claramente, né? E isso já está determinado. E eu creio que nós vamos ficar conscientes. Porque lá no céu, diante da realidade de Jesus hoje, não se conta o tempo como nós contamos aqui. Então, eu tenho pessoas que já morreram há 10 anos, há 15 anos, enfim, pessoas conhecidas, irmãos nossos aqui da igreja, que já partiram há alguns anos, mas para Jesus é sempre hoje. Lembra aquele lá na cruz, no dia na sexta-feira, quando ele foi crucificado, ele disse para um dos que foi crucificado junto do lado dele, que era um ladrão, e que esse ladrão chegou para ele e diz: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou no paraíso, no teu reino, né? E aí o que Jesus diz para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus disse que ainda hoje ele estaria lá. Ele não iria morrer, ficar num túmulo, depois só na volta de Jesus ressuscitar. Jesus disse hoje. Então isso dá um indício de que assim que a gente morre, já tem um lugar para estar junto com Jesus Cristo. Depois, dentro da história da humanidade, Jesus Cristo vai voltar, e aí o nosso corpo é ressuscitado e nós estaremos com um corpo novo, perfeito, um corpo para a glória de Deus, em condições de podermos viver lá, né? Então, a maior realidade da fé. Então, a fé em Cristo Jesus é que você precisa colocar na sua vida. E em sexto e último lugar, a maior motivação para a santidade. A Bíblia diz, num texto que eu não coloquei aqui, que diz assim: sem a santificação não há salvação. O que é a santificação?
Se você pensar em santidade, você vai relacionar essa santidade com pureza, né? Pureza de vida. Irmãos e amigos, não se iluda. Há pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, que dizem que amam Cristo Jesus, mas têm a vida completamente fora dos padrões da Bíblia, da palavra de Deus. Vida torta. Não são salvas. Você for lá em Gálatas 5,19 em diante, há uma lista de pessoas ali que praticam coisas erradas, que dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, mas não serão salvas. Dá uma olhada lá, naquele texto, que você vai verificar isso. Então, a maior motivação que você tem que ter, que eu tenho que ter todos os dias da minha vida, é a santificação da minha vida. E eu vou ler o texto que nos dá respaldo para isso, que está em Romanos 6, de 9 a 12. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu pelos pecados, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Se nós estamos mortos para o pecado, não devemos viver pecando e fazendo coisas erradas. Mentindo, adulterando, aprontando uma série de problemas, boca cheia de palavrão, enfim, eu estou citando algumas coisas, matando, não amando, não perdoando, enfim, tendo uma vida às vezes de aparência e fazendo coisas erradas. Isso vai te levar para o inferno. Sem a santificação não há salvação. Considerai-vos mortos para o pecado. Não vou mais viver no pecado, não me interessa mais. Eu quero ir para o céu. Se você realmente quer ir para o céu, você santifica a sua vida. E continua o texto dizendo: mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Nosso corpo deseja muita coisa, e muita coisa errada. Então, nós não devemos deixar que isso reine, reinar no sentido de dominar o nosso corpo, ser aquele que manda na gente. O reino um rei é o soberano. E se o pecado é soberano sobre nós, como que você vai querer ser salvo no dia que você vai morrer? No dia do fim da sua vida. Então, a maior motivação que você precisa ter na sua vida é santificar a sua vida. Aprenda como fazer isso. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia. Eu mencionei Gálatas 5, 19, mas lá no versículo Gálatas 5, 22 em diante, tem uma lista de coisas maravilhosas que a gente deve ser. Não fazer, mas ser aquilo lá. Ser cheio de amor, ser cheio de bondade, ser cheio de carinho, ser, enfim, uma pessoa boa diante do mundo. Claro que 1 João reconhece que a gente não consegue ser perfeito. A Bíblia não diz que a gente vai ser perfeito, mas ela diz claramente que a gente não pode viver dentro desse pecado e dominado pelo pecado. Não devemos obedecer às concupiscências, os desejos da nossa carne. Eu gosto de sempre comparar o seguinte: vamos supor você é um diabético. E o diabético, parece que o gosto pelo doce aumenta, não sei, eu não sou diabético, graças a Deus, mas ficam fissurados por doces. E muitos deles começam a relaxar e começam a comer doce. Só que doce para um diabético é veneno, ele mata. E o pecado na nossa vida é veneno, ele mata, ele manda a gente para o inferno. É simples assim. Então, a maior motivação para nós deve ser a busca da santidade, né? Para concluir a nossa mensagem de hoje, só quero lembrar rapidamente os 6 pontos que eu apresentei aqui.
Eu disse que o maior acontecimento da história do mundo é a ressurreição de Jesus Cristo. Eu disse que a maior prova do cristianismo é que Jesus morreu na cruz e está ressurreto e vivo entre nós. A maior manifestação do poder de Deus já exercida no mundo foi a ressurreição de Jesus Cristo. Uma maior verdade do Evangelho é que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E segundo as Escrituras, Ele também ressuscitou, e segundo as Escrituras, Ele quer que a gente viva. Em sexto lugar, a maior realidade da fé é de que Cristo morreu e ressuscitou e vai levar a nós todos que cremos nele junto com Ele. E a maior motivação do dia a dia da nossa vida deve ser a santidade, a santificação de cada um de nós. Isso tem que ser patente e claro. Então, meus irmãos, apesar dos povos antigos terem uma esperança de ressurreição, coisa que pode ser observada nos túmulos dos antigos, você vai lá no Egito, por exemplo, aquelas pirâmides lá são túmulos. Então, todas as culturas a gente vê questões da ressurreição. Mas a verdade é que nunca se viu um homem ressuscitado. E esse homem é Jesus Cristo, com provas incontestáveis da ressurreição dele. Mas você só vai entender isso se crer em Cristo Jesus. Jesus vem e morre de uma maneira absurda, cujo corpo foi sepultado às pressas. E quando chega no domingo de Páscoa, é uma imagem linda essa. Chega no domingo de Páscoa, o corpo não estava mais lá, e ele começa a aparecer às pessoas. Jesus começa a aparecer vivo às pessoas. Durante 40 dias ele começou a aparecer às pessoas. Se não crer a pessoa ao morrer aqui na terra, passará a estar no inferno, no Hades, no mundo dos mortos. Porque não creram em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, é fundamental crer em Cristo Jesus. Mas quem vier a crer, isso é um dom de Deus, esta pessoa vai viver com Cristo na eternidade, vai estar junto com Jesus. Jesus agora está como pessoa à direita de Deus Pai, com todo o poder sobre ele. E ele, claro, é onipresente, está entre nós também, por isso que ele sabe da minha e da sua vida. Então, a opção é sua. O que você vai escolher? Você vai crer em Cristo Jesus ou você vai continuar essa vida longe de Jesus Cristo? Escolha Jesus Cristo, escolha crer em Cristo Jesus, ok? Então Deus abençoe vocês nessa mensagem que eu quis colocar para os irmãos. Entrou aqui no Instagram o Fábio AP. Eu não sei quem é, mas obrigado por ter vindo, pego a gente aqui. E Ana Cláudia Duarte também entrou aqui no Instagram. Deus abençoe vocês. Adalto, também o irmão Adalto, bom vê-lo aqui, Deus abençoe. E João Paulo Felizbino, junto com a Cristina lá de Sertãozinho, mais uma vez aqui com a live da gente aqui. Então, quero louvar a Deus pela vida dos irmãos todos. Nós vamos ouvir uma música agora, né? E depois eu vou orar novamente, né? Essa música que nós vamos ouvir chama Vitória, né? A ideia é que nós temos a vitória em Jesus Cristo. Depois dessa música eu vou orar, vou dar a bênção mais uma vez, e depois a gente vai ouvir uma última música e assim a gente estará encerrando a nossa programação de hoje. Então vamos ouvir a música Vitória. Toda glória, teu amor.
esta música também o coral estava ensaiando para nós apresentarmos ela hoje à noite, né? Seria apresentado se nós tivéssemos condições de ter nosso culto presencial. Também quero saudar aqui a Fer.k, né? Seja bem-vinda também, Deus abençoe. Pastor Daniel Santana Leal, de Guararapes, sua família, né? Um abraço nosso, saudade, Deus abençoe os irmãos também aí. Nós vamos agora já para o encerramento, e em Não Mudando Nada, quarta-feira a gente estará novamente numa live aqui, às 8 horas da noite. Então você está convidado para estar com a gente também na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, quando a gente vai ter mais um momento de adoração e louvor a Deus, né? Nós vamos orar para encerrar. Quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje. Essa live ela vai ficar gravada, vai para o YouTube. Depois, se você quiser passar para outros, colocar nas suas redes sociais, você fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, entra nas nossas redes, também no nosso WhatsApp, eu dei meu número. Você pode tirar as dúvidas com a gente tem prazer em atender você. Então vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de mais uma vez estar na casa dos irmãos através da internet. Obrigado pelas pessoas que nos acessaram, que cultuaram junto com a gente nesse domingo de Páscoa. Dê, Senhor Deus, um feliz resto de noite, Senhor Deus, um bom descanso, e que amanhã aqueles que forem trabalhar possam estar bem, Senhor Deus, para isso. Lembramos agora dos que trabalham nos serviços essenciais, que estão nos atendendo nesses dias. Tu estejas abençoando, especialmente médicos, enfermeiros e pessoas que trabalham nos laboratórios. Que Tu estejas, Senhor Deus, preservando a vida deles, porque eles têm contato direto com essas enfermidades. Tu estejas, Senhor, cuidando cada um de maneira especial. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus acompanhe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos então encerrar com a música Tua Igreja Canta, né? E a gente vai encerrar os lives no final dessa música. Deus abençoe a todos e um bom início de semana para nós todos. Ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor, Jesus. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz para declarar: um só povo
aquele que morreu, mas sobre a morte